Nesse vídeo, nós vamos estar aprendendo a como implementar um Infinite Scroll utilizando HTML, CSS e JS. Bora pro vídeo! Do you really wanna be the one to make this so uncomfortable tonight? Bom, e pra gente começar, por que eu decidi trazer esse tipo de vídeo aqui para dentro do canal? Bom, é bem comum, principalmente FANGs, Facebook, Amazon, Google, enfim, essas grandes empresas pedirem questões desse tipo naquelas coding interviews. Digo isso porque eu estou no processo para o Facebook e é muito comum eles pedirem isso, principalmente lá na parte de front-end. Mas não só isso. Além de FANGs, tem bastante empresas que estão requisitando esses tipos de domínio. Então, por exemplo, se tu vai aplicar para uma vaga de front-end, eles esperam e também eles pedem, muitas das vezes, que tu implemente questões que envolvem, por exemplo, domínio de JS e manipulação de DOM. Então, por exemplo, cria uma aplicação que manipula alguma coisa lá dentro do DOM utilizando só JS, entendeu? Então, ter esse conhecimento aí na tua caixa de ferramenta é muito importante. Então, vamos parar de falar aqui e vamos começar a construir esse nosso código. Bora? Bom, e para a gente começar, eu já abri meu Code Sandbox aqui e eu já deixei pronto algumas coisas. Aqui dentro do meu index.html, eu coloquei basicamente uma div, que eu chamei ela de repos container, então eu coloquei um id repos container, coloquei um h1 e aí eu só coloquei uma minha tag de script para apontar para o meu index.js. E aqui no meu styles.css eu criei esse estilo aqui, então aqui eu estilizei o meu repos container e também o meu ponto testimonial, que nesse caso aqui não está sendo utilizado, né? Mas ele apontaria aqui para dentro do meu H1, mas eu posso apagar aqui, não tem problema, certo? Então, beleza. E aí o meu código, por enquanto, ele está assim, a minha tela está praticamente em branco, certo? E para a gente começar, o que a gente vai estar fazendo aqui, né? Bom, a gente precisa entender algumas coisas primeiramente. Primeira coisa, a gente vai bater lá na API do GitHub, certo? Então lá dentro da API do GitHub a gente vai buscar quais são os repositórios que o Facebook tem armazenado lá dentro. Então vamos começar criando uma constante aqui, pode ser? Então vamos criar uma constante aqui, ó, API base URL. E aí, qual que vai ser essa minha base URL, né? https://api.github.com/orgs/facebook/repos, certo? E por que eu resolvi criar no formato de constante? Bom, porque a gente precisa deixar o nosso código o mais clean possível. Quando falam, teu código tem que ser clean, tem que seguir as ideias de clean architecture e por aí vai, é praticamente nessa ideia que eles estão falando. Então, mantenha o teu código limpo. Então, por exemplo, aqui a gente criou uma URL que vai servir de base para toda a nossa aplicação. Todas as nossas requests vão utilizar essa URL. Então, se a gente colocasse const URL, beleza, URL do quê? Não faz sentido, né? Então, se a gente botar esse prefixo API base URL, a gente sabe, beleza, isso daqui é a URL da API. Então, as coisas ficam mais claras, entendeu? Além disso, vamos botar também um page size, porque como a gente vai estar trabalhando com o Infinite Scroll, a gente precisa definir a paginação, né? E eu também vou criar mais uma constante que eu vou chamar de page e vai ser 1, certo? Então ela vai iniciar como 1 a minha página. Eu também vou criar uma outra variável aqui que eu vou chamar de canFetch e eu vou definir ele como valor inicial true. E vamos lá, vamos então definir algumas coisas, né? A gente vai manipular o nosso DOM utilizando o JS. Então, a gente tem o nosso repos container, né? E esse repos container é onde vai ser o nosso core. É aqui que a gente vai aplicar várias coisas. É que a gente vai, por exemplo, aplicar nossa lista, né? A gente vai fazer o append dela dentro desse repos container. Então, vamos anotar também esse nosso repos container aqui dentro. Então, eu vou fazer um document.getElementById repos container, certo? Para ficar mais fácil mesmo, a gente não precisaria, mas fica mais fácil. Em cada função a gente não precisa reescrever esse document.getElementById, certo? E beleza, eu vou fazer o seguinte, reposcontainer.addEventListener, ou seja, eu vou adicionar um evento aqui de quê? De scroll. E aí eu vou criar uma função daqui a pouquinho chamada de handleScroll, ou seja, quando o usuário ele scrollar ali o nosso reposcontainer, é nessa função que vai bater esse evento. Ele está dando erro aqui porque handle scroll is not defined. Então vamos deixar ela criada aqui, ó. Handle scroll. Deixar ela criada aqui embaixo só para não dar erro mesmo. E aqui vamos então começar a nossa brincadeira. A gente vai precisar de algumas coisas. A primeira delas, a gente precisa criar uma função que cria a nossa URL. Porque, por exemplo, assim, a gente precisa passar qual que vai ser a nossa URL e os nossos parâmetros, né?
Então vamos deixar uma função isolada que vai ser responsável por fazer exatamente isso. Ela vai criar a nossa URL e vai devolver para a gente, certo? Então vou manter uma responsabilidade única aqui para as coisas. Então, vamos lá. Aqui em cima do nosso handle scroll, eu vou criar uma função, como eu falei, create URL, certo? E dentro dessa create URL, eu vou criar uma constante URL e eu vou utilizar a função URL, né, a classe URL do JS. Então, ele precisa de algumas coisas, ó. Ele precisa de uma URL, uma base, né, que poderia ser opcional, e ele devolve para a gente uma URL. Então, vamos colocar aqui, ó, new URL, vamos passar para esse construtor o nosso API base URL. E aí, esse URL aqui, a gente vai poder, como ele devolve para a gente esse objeto aqui de URL, né, a gente pode definir algumas coisas, pode adicionar métodos, funções, enfim. E eu vou colocar aqui, ó, url.search parents.set, ou seja, eu vou definir alguns parâmetros para essa minha URL. Quais são? Per page, então eu vou colocar aqui, ó, per page, aí eu vou colocar o meu page size, certo? E eu também vou colocar o meu url.search parents.set page, e aí eu pego o meu page lá de cima, então, page, certo? E aqui eu vou retornar a minha URL. Opa, return, né? Return URL. Então a gente já tem a nossa função aqui responsável por apenas criar a nossa URL. Agora, a gente precisa também ter uma função que busque os nossos repositórios, certo? Então, vamos criá-la aqui, ó, async function create repos container, certo? Então, essa função aqui ela vai fazer duas coisas, na verdade. Talvez ela teria multiresponsabilidade, mas não, porque ela vai fazer, no fim, uma coisa só. Ela vai buscar os nossos repositórios, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que condiz com o nome da função, ela vai criar o repos container. Quer ver? Então vamos lá. Const URL vai ser igual a create URL. Então vamos invocar aquela função ali de cima. E aí eu vou definir esse nosso canFetch como false aqui no início. Eu já te explico o porquê, tá bom? Eu vou envolver o nosso código aqui agora num try-cat, só para realmente se der algum erro, a gente não estourar aqui na nossa tela, tá? E aí eu vou botar o meu error. Então vou botar aqui uma... Eu até podia botar, na verdade, um console.error, né? Ficaria mais condizente as coisas. E aí eu botaria não, né? Eu vou botar o meu E aqui depois do meu error. E aqui no meu try, vamos fazer algumas coisas. Vamos criar uma constante de response e vamos chamar o fetch do JS passando a nossa URL, certo? E aí eu vou criar uma outra constante de repos await response.json. Agora sim o negócio ficou legal, né? A gente não está utilizando React, Axis, não estamos utilizando o Style Component, SAS, nada. Cara, aqui é core, aqui é onde tipo a parada toda começa, é onde nasce a fonte d'água, digamos assim, né? E beleza, então a gente já bateu lá na API do GitHub e a gente, na teoria, eu acho que a gente já tem alguns repos. Vamos dar uma olhada? Vamos dar um console log aqui nesse repo, só para ver se alguma coisa acontece. Eu espero que aconteça alguma coisa, né? Deixa eu só invocar essa função aqui e vamos dar um console log aqui. Opa, a gente já tem um objeto com 10. Eu acho que tá certo, né? Porque a gente colocou page size de 10 e devolveu praticamente, né? Olha só, a gente tem os repositórios do Facebook. Vou lá. A gente é muito bom, né, cara? Aqui a gente tem um tal de HHVM, que é uma Virtual Machine for Executing Programs Written in Hack. Não sei que linguagem é essa, mas tudo bem. A gente já tem algumas coisas funcionando. Então isso daqui é um bom sinal. É um sinal que a gente pode continuar, não é mesmo? Então vamos, né? Se tá dizendo, vamos embora então. E aí, cara, beleza, a gente já tem nosso repos, já estamos buscando, vamos dar sequência na parada aqui. Então eu vou criar uma outra constante que eu vou chamar de parent, e eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma parada aqui que talvez tu não saiba, mas eu tenho certeza que se tu veio do React, tu já ouviu falar, que é o quê? Document.create document fragment. Cara, qual que é a ideia desse create document fragment? Ele cria, digamos que um DOM virtual pra gente. E como a gente vai trabalhar com essa ideia de listas, a gente vai iterar nesse nosso array, é bem importante que, por exemplo, a gente não consuma memória. Então a gente cria um DOM desalocado do nosso DOM que está sendo mostrado para o usuário, a gente faz o append desse nosso array para dentro desse DOM virtual e por fim, depois que acabou tudo, a gente pega esse nosso DOM virtual e joga ele para dentro do nosso DOM, que é o que está sendo mostrado para o usuário. Então essa é a ideia por trás do document.create_document_fragment. Sabia dessa? Comenta aqui embaixo, então. Bora, vamos continuar. Vou percorrer, então, né? Como eu falei, vou criar um laço de repetição.
Nossa, muito brasileiro, né? Laço de repetição. Let repo of repos, certo? E aqui eu vou criar uma const p, tá? E eu vou criar um document.createElement. Então é assim que eu crio elementos utilizando o JS. Aqui eu estou criando um elemento de p, né, de parágrafo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o conteúdo, né, o texto que vai estar nesse p vai ser o quê? O meu repo.name, certo? Além disso, eu vou colocar uma class name para esse carinha aqui de test. Não, eu vou colocar, na verdade, repository. E lembra que eu apaguei aqui dos meus styles, aquele testimony? Não era para ter apagado, tá? Ele vai ser usado realmente nesse meu P aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou só renomear ele para repository para as coisas ficarem mais condizentes. E aí, vamos lá, então a gente já colocou aqui o conteúdo desse nosso P e já colocamos uma class name. Então agora a gente faz o seguinte, ó, parent.append child, né? Então vou fazer o append de um filho e o meu filho vai ser o meu P. E aí eu vou colocar um can fetch nesse carinha aqui como true, certo? Então deu tudo certo, ele pode fazer o fetch. Abaixo aqui eu vou tirar esse meu console log, não preciso mais dele. Eu vou colocar um page mais igual a 1, ou seja, eu vou incrementar uma página, porque ele chegou até aqui, né? Então, se ele scrollar de novo, ele vai para a página 2, scrolla de novo, página 3, e assim eu vou montando o meu DOM ali, minha página do Repos Container. E é basicamente isso. Aí, então, abaixo do meu page, como eu te falei, a gente só pega, né, o meu Repos Container, .append child, no meu parent, que no caso é aquele meu virtual DOM que eu te falei. E olha só, a gente já tem alguns repositórios listados aqui, ó, nosso HHVM, Power2, Fully, Nailgun, enfim, Watchman. Enfim, já temos alguns funcionando aqui. Então, cara, a gente já tá ali com a nossa tela praticamente funcionando. Só falta a gente agora meter o nosso Infinite Scroll aqui, né? Mas deixa eu te perguntar, tu tá gostando do vídeo até aqui? Eu te falei antes pra comentar ali embaixo, né? Mas, cara, se tu tá gostando desse vídeo, sério, deixa teu like, comenta e se tu não tá inscrito aqui no canal ainda, chegou de paraquedas, se inscreve aqui também. Isso fortalece demais e inspira a gente a estar trazendo vídeos que envolvem React, React Native, GraphQL e vídeos como esse também, que envolvem a base, onde nascem as coisas, certo? Então vamos lá, vamos criar a nossa última function aqui agora, que é a nossa handle scroll, né? A gente não tem ela criada ainda. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse meu repos container e eu vou jogar para baixo aqui. Eu vou fazer um top-down, digamos assim, né? Beleza. Então vamos lá, vamos criar a nossa handle scroll. Dentro dessa minha handle scroll, eu vou fazer o seguinte. Se ele não poder fazer o fetch, né? Então eu já vou dar um return aqui dentro. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma constante que eu vou chamar de bottom space left to scroll. E essa constante aqui ela vai ser um cálculo. Qual vai ser o cálculo por trás dessa brincadeira aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o this.scrollHeight menos this.scrollTop menos this.clientHeight. E aí, se esse meu bottom left to scroll for maior do que 0, eu vou dar um return. Caso contrário, eu vou invocar o meu create repos container e vou salvar toda a minha parada aqui. Não estava salvo, né? E deixa eu ver, vamos ver, acho que ele acabou dando um cachezinho. Agora sim, vamos scrollar. Opa, tá funcionando o nosso scroll, olha lá. Tá vendo aqui que ele tá carregando, ó? E tá buscando vários itens. Olha só, conseguimos fazer o nosso Infinite Scroll utilizando apenas HTML, CSS e JS. Mas antes da gente finalizar, Luiz, o que é esse Scroll Height? O que é esse Scroll Top? E o que é esse Client Height? Bom, cara, o Scroll Height, ele é a altura inteira desse nosso componente aqui. Nesse nosso caso, é o nosso Repos Container. Já o nosso Scroll Top, ele indica qual que é a altura do nosso elemento. Então, por exemplo, esse nosso Nailgun aqui, qual que é a altura dele em relação ao nosso parent aqui, certo? Não, te falei errado. Esse que eu acabei de falar é o Client Height. Então, o nosso Nailgun, ele está aqui, é o 1, 2, 3, 4, 5. É o nosso item 5, certo? Qual que é a altura dele em relação ao nosso parent aqui, nosso Repos Container? É 200, por exemplo. E já o nosso Scroll Top, ele indica pra gente, ele pega uma altura em pixels, quanto que a gente scrollou para baixo. Então a gente já scrollou 50, 100 pixels, 200 pixels e por aí vai. Então se quiser voltar e anotar, isso daqui é bem importante tu saber, tá? E aí eu só fiz esse cálculo. Então eu peguei
esse resultado aqui do nosso scroll height, que lembrando é a altura inteira de um elemento. Então ele pegou a altura desse nosso repus container, diminuiu desse meu scroll top, ou seja, do tanto que eu já desci aqui no meu scroll, e ele também pegou a altura do meu elemento atual. Então se eu tiver, por exemplo, com o meu scroll aqui ó, no nail gun, quanto que ele está a partir do nosso top aqui, entendeu? Então essa é a ideia por trás, eu fiz esse cálculo, e se for maior que 0 eu retorno e não deixo buscar novamente. Caso contrário, eu pego e busco de novo. Então se ele chegou no maior que 0, pode ter certeza que eu cheguei no final aqui do nosso item, certo? Então, cara, nesse vídeo aqui foi isso. Se tu curtiu esse vídeo aqui, que eu tenho certeza que tu curtiu, e se alguém agora te pedir para realizar um Infinite Scroll utilizando só HTML, CSS, JS, eu tenho certeza que tu vai conseguir executar. Mas não só isso, esses conhecimentos que eu te ensinei aqui, tu com certeza pode aplicar lá dentro do React. Então agora tu não vai precisar mais adicionar aquela lib de, por exemplo, React Infinite Scroll, porque agora tu já sabe como criar, e agora é só levar lá para dentro do React e adaptar para ele funcionar certinho, certo? Então, vamos lá, se tu curtiu esse vídeo, like, certo? Tem que deixar o teu like, né? Vale muito a pena. Deixa teu comentário aqui também falando se tu curtiu e se inscreve se tu não é inscrito aqui no canal ainda. E claro, se tem aquele teu amigo lá que tá fazendo um processo de entrevista para uma FANG, ou se tu tem algum amigo que tá fazendo alguma outra entrevista para uma empresa e talvez espere isso daqui, manda esse vídeo para ele. Eu tenho certeza que ele vai curtir e com certeza ele vai aprender bastante com esse vídeo. Ou vocês dois podem aprender juntos com esse vídeo, né? Então, a gente se vê no próximo vídeo e valeu!